Precisamos falar sobre A Cabeça do Santo, esse livro que explodiu a minha cabeça, da Socorro Racioli, ou Accioli. Socorro, eu não sei falar seu nome. Devo dizer que esse livro me deixou completamente maluco pelo gênero de realidade fantasiosa. Que é uma história basicamente que tem um contexto bem realista, mas que tem pequenos elementos que mostram que você tá numa história fantasiosa. Por isso que é a realidade fantasiosa. E o livro, apesar de parecer grande, ele tem poucas páginas. A gramatura do livro é bem alta, assim. Então ele tem só 168 páginas. Acho que é o livro ideal, por exemplo, para você ler num final de semana, que você quer sentar e ler um livro e meio que acabar naquele final de semana, sabe? Não quero dar muito spoiler para vocês, mas eu vou dar uma sinopse aqui para que vocês fiquem instigados com a leitura. Esse livro conta a história de um cara que basicamente promete para a mãe dele, no leito de morte dela, que vai procurar tanto a avó quanto o pai numa cidade vizinha. Também promete que vai acender algumas velas. Acender vela? Pode ser? E também promete que vai acender algumas velas para um santo que a mãe gosta. Ele passa por uma jornada bem difícil até chegar lá. E quando ele chega na cidade da avó, ela meio que joga ele de escanteio. E fala para ele ir para um lugar porque vai chover. Esse lugar é simplesmente a cabeça de um Santo Antônio, que nunca foi colocado, de uma estátua gigante que tinha no topo de uma colina. E é aí que a fantasia acontece, porque o nosso personagem principal consegue ouvir a oração de todas as mulheres que rezam para Santo Antônio. E aí ele se vê ali num momento quase que fazendo disso um business e ajudando casais a serem formados. E aí a história desdobra a partir disso, sem spoilers. Capítulos até que curtos, entre 5 e 10 páginas, às vezes até menos, e é facinho de ler. A história é bem interessante porque dá contexto suficiente para você conhecer a cerne dos personagens principais, sem ser muito prolixo. Então em poucas páginas você tem uma história muito bem contada, amarradinha, e assim, ó, num laço para você falar que delícia de leitura. Enfia a moto no cu. Agora um fun fact sobre esse livro aqui, é que eu terminei de lê-lo na mesma semana que a Socorro Racioli, não sei falar o nome dela, foi lá no meu escritório para participar de um evento. Foi por isso aqui que eu não conhecia ela presencialmente. Socorro, quando eu terminar de ler Oração para Desaparecer, vamos gravar junto? Se você deve ler esse livro ou não, com certeza. Gente, esse livro aqui, além de ser uma história brasileira, 100% made in Brazil, é muito legal. Como eu mencionei, é uma história rápida, envolvente, muito bem amarrada. Vocês vão gostar do livro. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e aperta aquele botão de repost, porque eu chego em mais pessoas e aí mais pessoas conhecem literaturas brasileiras. Tchau, tchau!